Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, à reflexão do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus capítulo 1, versos 18 a 24. Deus conosco. É Jesus que vem salvar o seu povo dos seus pecados. O trecho que lemos da liturgia deste domingo está ligado ao início do Evangelho de Mateus, que está nos versos de 1 a 17, a genealogia de Jesus. De fato, Mateus começa sua obra com essas palavras: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão, pai de Israel e Davi. Seu pai mais importante são as origens e o meio da nova história que Jesus, seu descendente mais famoso, levará a pleno cumprimento. Jesus é descendente de Abraão e de Davi. Não há, portanto, nenhum corte entre a história do povo de Deus no passado e a nova história que nasce de Jesus, que é ao mesmo tempo novidade absoluta e plenitude de um processo histórico. No primeiro ponto, com Jesus a história chega à plenitude. A história é nova pelo modo como aconteceu e pela personagem central, que lhe imprime o caráter único. O novo aparece no modo como Jesus nasceu. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Entre os judeus, o casamento consistia de duas etapas. Primeiro, o contrato, que hoje equivale para nós o noivado. Segundo, o viver sob o mesmo teto, que hoje equivale para o casamento. Entre Maria e José vigorava a primeira etapa, ou seja, o contrato, que possuía caráter de casamento. Os dois estão comprometidos. Maria ficou grávida por ação do Espírito Santo. Podemos perceber que José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava deixá-la sem ninguém saber. Em que consiste a justiça de José? Para alguns, seria o gesto de ter escolhido a solução menos dolorosa, ou seja, não expondo à pública humilhação sua esposa. Para outros, a justiça de José tem raízes mais profundas. Mateus descreve José como aquele que, aceitando a intervenção extraordinária do Deus que irrompe em sua vida, participa no plano da salvação que Deus está atuando. José está destinado a assumir a paternidade legal de Jesus. Nesse sentido, José, da descendência de Davi, assemelha-se a Abraão. De fato, o patriarca, apesar de não ter filhos, crê nas promessas de Javé, e isso lhe é creditado como justiça. No segundo ponto, Jesus é o Deus conosco. Ao dar nomes aos filhos, os pais daquele tempo procuravam, com isso, caracterizar a missão que a criança iria desempenhar na sociedade. O nome que Jesus recebe não foi escolhido por José e Maria, e sim por Deus, o Pai de Jesus Cristo. Jesus é a síntese do programa de Deus para levar a história à sua plenitude. Seu nome significa Deus salva. Jesus é o novo Josué que introduzirá o povo no reino de Deus. De fato, a missão daquele que foi concebido pela ação do Espírito Santo é descrita nestes termos: ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Josué foi o líder que conduziu Israel à terra prometida, e Jesus é o que traz o reino de Deus para dentro de nossa história, salvando o povo de um passado de injustiça e pecado. Mateus tem a preocupação de mostrar que em Jesus se cumprem as profecias. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado pelo nome de Emanuel,
que significa Deus está conosco. Emanuel não é propriamente o nome de Jesus, e sim o significado de sua presença no meio das pessoas. Doravante, Deus caminha com seu povo na pessoa de Jesus. Mateus fez questão de assinalar essa presença do começo ao fim do Evangelho por ele escrito. De fato, conclui sua obra com essa promessa de Jesus ressuscitado: Eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo.